É contigo, prof. Muito bem, boa noite, então, pessoal. Espero que tenham tido aí uma boa semana. Amanhã já é sexta-feira, para mim é já quase sexta-feira. Bom, na última aula a gente falei para vocês sobre o Manual de Oslo. O Manual de Oslo como, digamos assim, um guia para estruturar a questão da inovação pensado para os países, né, da OCDE, né? Mas que acabou sendo incorporado por outros países, né? Inclusive o Brasil acabou incorporando. Esse documento discute a inovação numa perspectiva mais da economia, mais especificamente da economia a partir da perspectiva schumpeteriana, neo-schumpeteriana, né? E que vai trazer, embora a gente sempre tenha que fazer, né, uma filtragem, né, de conceitos que são pensados para uma lógica empresarial. Quando a gente vem para a administração pública, a gente tem que ver as implicações de um determinado conceito, ou tecnologia de gestão, ou ferramenta de gestão, porque a lógica da administração pública ela é diferente. Embora a gente tenha elementos comuns com o setor privado, com a empresa, a preocupação com a eficiência, né, a preocupação com a eficácia, o alcance dos objetivos e etc. Né, tem dimensões que são fundamentais na administração pública que não é uma preocupação maior no campo da administração privada. Mas alguns elementos interessantes para a gente sistematizar, né, quais são as possibilidades, as perspectivas de inovação na administração pública, a tipologia que traz os tipos de inovação, como inovação de produto, e a gente pode pensar em termos de administração pública, produtos e serviços, né, que são fundamentais, inovações em termos de processo, que pode tanto melhorar a qualidade daquilo que é entregue, do processo para entregar um serviço, né, como também um novo serviço, né? Então, o processo pode melhorar a qualidade e também reduzir o custo para a produção de um serviço. São duas dimensões distintas, que também a gente, no âmbito do setor privado, também existe essa preocupação de quando a gente inova em termos de processo, essa inovação ela pode ter como consequência uma redução do custo, mas às vezes esse não é o foco. Mas a gente pode alcançar também uma melhoria significativa naquilo que que chega ao final do processo, né? Então, são duas dimensões distintas. A gente, naquele manual também, ele fala de inovações de marketing, né? Inovações de marketing cabe mais no campo privado, mas a gente poderia pensar em algumas formas de marketing para o âmbito da administração pública, como, por exemplo, você melhora a qualidade dos transportes e quer transporte coletivo, e quer que as pessoas deixem o carro em casa e circulem mais, porque menos carros circulando e mais gente andando no transporte coletivo, você reduz a poluição, você melhora o tráfego, né? Você tem uma série de vantagens, além de um conjunto de outras economias para o país como um todo. Então, você pode utilizar o marketing, por exemplo, para desestimular que as pessoas peguem o carro e peguem o transporte coletivo, né? Ou trabalhar o marketing no sentido de estimular as pessoas, por exemplo, a desenvolver hábitos mais saudáveis, desde alimentação, de atividade física, que tem um impacto do ponto de vista da saúde pública. Então, você tem um conjunto ou às vezes, o processo, né, de uma comunicação mais eficiente para levar as pessoas a organizarem mais o lixo, coletar, selecionar o lixo na residência, estimular que as pessoas comprem produtos com embalagens, né, família, de forma a reduzir
a produção de lixo, a produção de resíduos sólidos, né? Porque isso tem um custo para processar, né? Então, você, em vez de você ter uma família de 5 pessoas, em vez de comprar uma bandejinha com vários copinhos de iogurte, você vai lá, né, trabalha uma campanha para que as pessoas comprem embalagens, né, que produzam menos lixo. Então, você tem uma série de estratégias de marketing que você pode trabalhar no sentido de mudar determinados comportamentos. Ou estratégias de posicionamento também. Bom, as tipologias vocês vão encontrar, em termos de tipos de inovação, inúmeras tipologias, mas é importante conhecer para ver quais são as possibilidades no âmbito da administração pública. O Manual de Oslo também, vocês viram, ele trabalhou aquele conceito de inovações incrementais e inovações radicais. No âmbito da administração pública, até pela questão da estrutura, digamos, do arcabouço legal, né? O caráter da espontaneidade, embora ele seja fundamental no caso da inovação, ele é mais restrito no âmbito da administração pública. Então, a gente vai ter um conjunto maior de inovações de caráter mais incremental, né? Que pode produzir rupturas significativas à medida que elas vão se acumulando e vão produzindo uma nova realidade. Então, esse foi um outro fator. A gente viu as críticas do ponto de vista teórico de que a inovação é um conceito polissêmico, é um conceito que a gente não deve desconsiderar a questão, digamos assim, de visão de mundo que uma inovação pode trazer, né? Determinadas transformações, determinados conceitos inovadores aplicados no âmbito da administração pública, eles sempre têm um conjunto de elementos por trás. Se vocês têm um conceito que está bem em voga e discutido bastante hoje, que é o conceito, por exemplo, da Smart City, né, de cidades inteligentes. Isso é um conceito interessante quando tu olha assim, smart sempre remete a um aspecto positivo. Então, bom, quem é contra a ideia da smart, de uma cidade inteligente? Bom, ninguém é contra, mas daí você tem que analisar assim, o que está por trás, às vezes, desse conceito. Por exemplo, esse conceito implica no uso significativo de tecnologias de informação e comunicação para melhorar a questão de energética, trânsito, fluxo de informação e etc. Né? Mas poucas experiências, na verdade, embora teoricamente se fale da importância da questão da participação social como um indicador, né, de produção de cidades inteligentes, né? As experiências práticas, em geral, em vários países, inclusive capitais que são referências em termos de cidade inteligente, como Viena, na Áustria, Budapeste, na Hungria, né? Essas experiências, embora são interessantes do ponto de vista de incorporar novas tecnologias de informação, comunicação, de interatividade da administração pública, negligenciam significativamente o papel da sociedade, né, na definição dos rumos da cidade. O que acontece? Você acaba, né, tendo um conjunto de medidas, de melhorias que atendem uma elite, né, mas, por outro lado, que deixam à margem desses benefícios do que seria uma cidade inteligente um conjunto significativo de pessoas, né? Então, eu comentei com vocês na aula passada que a ideia, por exemplo, das pessoas, né, isso é uma iniciativa de tornar cidades mais inteligentes, por exemplo, você ter meios de deslocamentos ecologicamente mais adequados, né, como patinetes, bicicletas e etc. Né? Mas quando você, né, descontextualiza isso, tira essa discussão de uma dimensão mais ampla da questão da mobilidade urbana
né, para além da questão do deslocamento para lazer, né, ou quando você concentra essas alternativas a um circuito muito pequeno, você está, na verdade, você não está contribuindo para a qualidade de vida da cidade como um todo, você está atendendo uma elite específica da cidade, né? Certamente vocês devem ter observado isso, por exemplo, com o uso das bicicletas e dos patinetes em Porto Alegre, quem mora em Porto Alegre, por exemplo. Bom, então a gente fez essa discussão, o Dagnino traz muito essa questão da inovação. O texto do Cavalcante, do Cunha, dos dois textos que eu trouxe para vocês, mais o texto do Castellazzo, tem um aspecto um pouco diferente. O texto do livro sobre a inovação no setor público, ele vai trazer outros elementos. Ele vai trazer a necessidade, né, da gente pensar a inovação do ponto de vista de que ela não deve ser tomada de forma acrítica, ou seja, ela deve ser pensada inovação para quem, a que custo, né? Quais são digamos, as externalidades que determinadas inovações podem produzir. Né? Então, esse é um elemento central e não deve ser tomado como uma coisa idealizada, né? Mágica. Não, a inovação deve ser construída e a gente deve pensar dentro, né, das necessidades fundamentais, né, da cidade ou do setor que a gente está operando e dentro das condições de infraestrutura para implementar determinadas medidas inovadoras. Né? Então, às vezes, você tem uma chefia, um diretor ou um prefeito, né, um secretário que diz, não, vamos ter que resolver, vamos ter que ser inovadores, nós temos restrições orçamentárias, mas daí não investe na qualificação dos servidores, né? Estabelece cortes de salários e não garante infraestrutura para trabalho. Bom, inovação, a base da inovação é a questão do conhecimento, informação, criatividade. Se você tem salários ruins, se você não tem condições de trabalho adequadas, né? Se você não tem investimento em termos de desenvolvimento de conhecimento, de pesquisa, né? Se você tem um enxugamento do quadro de forma que as pessoas mal conseguem dar conta, né, das atividades de rotina, você não tem como ter inovação. Né? E deve se dizer, o setor público não é inovador. Não, depende, o setor público pode ser muito inovador. O Estado tem mostrado que ele tem muita capacidade de produzir conhecimento de vanguarda que acaba, né, fomentando inovações também no âmbito privado. Esse é um outro aspecto chato. Só que isso não é uma coisa nova, né? Como vocês vão ver no texto, essa discussão do papel do Estado, né, como fundamental para o processo de inovação na sociedade de uma forma geral, de uma forma, isso vem lá da década de 70, né? Década de 60, 70, já se falava que, se pensar em inovação, você tem que pensar no papel do Estado dentro desse processo. Eu vou trazer alguns aspectos do texto que eu sistematizei aqui, eu vou botar aqui na minha tela, vou destacar aqui para vocês. Eu nunca lidei com esse WebMax, então eu não sei como botar na tela para vocês aqui. Vou botar aqui para mim, aqui para eu me guiar aqui, chamar a atenção de alguns aspectos para a gente abrir uma discussão. Vamos ver aqui. Então, o primeiro aspecto que o autor chama a atenção, né, que a inovação, ela deixa de ser, né, uma oportunidade para o setor público, né, para a administração pública ou para o Estado, ele passa a ser um imperativo. Né? O Estado não pode, né, negligenciar a necessidade de pensar a inovação como uma prática incorporada na cultura da administração pública. Tá? E daí entra o que eu já venho batendo na tecla, né, porque às vezes as pessoas não vai inovação, vão contratar uma startup
ou vamos delegar para, né, para especialistas da universidade pensar em inovação. Não. A inovação ela implica em posicionamentos, né? Então, se eu tenho uma concepção de um Estado democrático e popular, né, que quer combater a questão da desigualdade, que tem uma preocupação ambiental, obviamente que a minha inovação ela vai ter um direcionamento, né? Então, necessidade de suplantar posições acríticas e idealizadas, isso é fundamental, né? Inovar, ele vai trazer, o autor vai trazer o conceito de que é colocar mudança em ação, como eu falei para vocês. Uma invenção, ela é uma parte do processo inovativo, mas ela só vai se tornar inovação quando ela entra em ação efetivamente e ela é validada como inovação, né? Então, efetuar mudança. Daí, esse processo de mudança, né, ele decorre, então, da implementação de mudanças de caráter incremental e mudanças radicais, né? E que tem uma intencionalidade humana. Essa intencionalidade é o que você quer com essa inovação, né? O que você quer produzir com a inovação. Tá? Em regra, então, partindo sempre de um comportamento coletivo, esse é um aspecto diferente da inovação no setor público, né? E, bom, ele destaca também como um fenômeno secular, embora é mais recente a discussão da inovação no setor público, a inovação, enquanto, né, um debate temático, né, ele já é uma questão secular, né? Então, hoje a tendência é recomendar um reposicionamento muito mais ativo do Estado na esfera da inovação. Por que recentemente ele coloca assim, esse reconhecimento mais ativo? Porque, embora em alguns países, e mesmo no Brasil, se reconhecesse o papel do Estado na inovação, era reconhecido esse papel do Estado mais como fomentador da inovação, desenvolvendo políticas, financiando, né? Mas hoje se coloca que, para além desse aspecto fomentador, o Estado também tem que ter um papel mais ativo, desenvolver inovações internamente, né? Tornando os processos, né, mais inovadores, desenvolvendo novos produtos, né? Assim como desenvolvendo políticas que levem as empresas, né, a inovar, né? É uma ideia mais sistêmica. Tá? Aí a gente pode pensar a inovação a partir de diferentes perspectivas. Por exemplo, o Dagnino traz uma perspectiva marxista para discutir a questão da inovação, né? Esses autores que eu trago para vocês, o Cavalcante, o Kuhn, enfim, eles vão trazer essa ideia da perspectiva sistêmica da inovação, né? Uma outra abordagem, mas que, embora eu tenha minhas críticas, ela é interessante porque ela traz o papel do Estado, ela vai colocar como fundamental esse processo de interação entre o Estado, organizações não governamentais, organizações públicas, e eu diria que numa perspectiva mais democrática ainda, para além do que o autor coloca aqui de organizações não governamentais, em empresas, né? Eu vejo, por exemplo, o papel dos movimentos sociais central em se pensar determinadas pautas que o Estado demora a incorporar na sua agenda. Então, os movimentos sociais podem exercer um papel chave no processo da inovação. Tá? Então, o Estado transcende os papéis de mero estabilizador e financiador da inovação privada, ou seja, ele não deve apenas produzir institucionalidades, né, ou as regras, e nem apenas se restringir à alocação de recursos que viabilizem o progresso industrial e científico. Ele também tem que produzir esse progresso. Então, por que a gente diria, né, que o Estado hoje ele teria que ser mais ativo? Por quê?
Por que antes, não, por que hoje? Né? Tem um conceito, provavelmente vocês já ouviram, que é a ideia de wicked problems. Wicked problems são problemas, né, que, além de serem complexos, são problemas pouco estruturados, os quais, normalmente, a gente não tem muitas respostas estruturadas e sistematizadas para dar conta deles. São fenômenos que têm uma trajetória, mas que eles assumem configurações diferentes. Né? Então, aqui, deixa eu assinalar aqui. Então, em termos mundiais, a gente tem as catástrofes ambientais, né? O envelhecimento da população, a gente já teve isso na Europa e o Brasil passa por um processo de envelhecimento da população. A questão do terrorismo como um desafio, né? Um wicked problem, o tráfico internacional, crises humanitárias, né? A gente tem as pandemias, né? A gente teve a pandemia, a gente tem a pandemia ainda da Covid-19, aqui na Europa já está com a varíola dos macacos, enfim, a gente já tem um conjunto de desafios aí. No Brasil, a gente poderia falar com wicked problems, né? Digamos assim, a questão da segurança pública, que assume desafios gigantescos, né? E a gente poderia dizer assim que é um desafio enorme e me parece que as políticas atuais em termos de segurança pública, no sentido do encarceramento, né, da violência policial, parece que não tem respondido adequadamente, porque a gente tem um aumento da mortalidade, da letalidade das ações policiais e, ao mesmo tempo, um aumento da violência, ou seja, é evidente, né, que o aumento da letalidade da atividade policial não melhora a questão da segurança pública, né? Ao contrário, né? Então, a gente vê que, na verdade, questões de segurança, habitação, educação, apresentam determinados nexos, né, que tornam as políticas muito mais complexas. Né? A gente poderia dizer que o aumento, a intensificação, né, da pobreza, né, os problemas habitacionais, as questões de educação, todos esses fatores acabam contribuindo, por exemplo, para você ter um aumento da violência. Né? Então, nesse sentido, ele é um problema que demanda, né, respostas interdisciplinares, respostas intersetoriais construídas intersetorialmente. E, nesse sentido, esse tipo de problemas, o que a gente chama de wicked problems, demanda um Estado muito mais ativo em termos da sua capacidade de inovação. Questão de modelos de administração, como é que surge, então, também essa discussão sobre a questão da inovação, também ela surge como uma crítica, né, aos modelos tradicionais de administração pública. A gente vai falar de modelo tradicional, modelo weberiano, porque o modelo weberiano ele se propõe, né, em termos de uma capacidade de alta racionalidade, previsibilidade e impessoalidade. Né? Então, essa é uma característica chave aí do modelo tradicional weberiano. Né? E esse modelo parece lento, por exemplo, embora seja, né, a burocracia, a forma, digamos assim, mais avançada do Estado moderno responder às demandas de massa. Né? Hoje a gente tem um nível de complexidade dessas demandas de massa que a burocracia, né, weberiana parece não conseguir ter, digamos assim, a capacidade de responder, né, a esses novos problemas. Então, se a gente pensar
a complexidade das cidades, né? Eu, por exemplo, venho da área rural, né? Você tem uma realidade muito distinta em termos de mobilidade, alimentação, né? É uma realidade completamente diferente. Qual é a realidade hoje da população no mundo? Você tem mundialmente uma média de mais de 60% da população vivendo em cidades, em aglomerados urbanos, né? Isso tem implicações do ponto de vista, por exemplo, de segurança, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de mobilidade, em termos de impacto ambiental. No Brasil, para vocês terem uma ideia, mais de 85% da população reside, né, mora em cidades ou aglomerados urbanos. Então, você tem uma complexificação muito maior dos problemas, dos desafios para a administração pública, quando você tem, né, um crescimento significativo de pessoas morando em, em, em espaços, né, precários, digamos assim. Isso coloca desafios enormes, né? As pessoas com problema de habitação, problema de deslocamento, falta de emprego, problema da fome, né? Insegurança, todos esses fatores acabam produzindo uma bola de neve, gerando uma série de outros problemas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer assim, olha, isso produziu uma série de wicked problems, né, os quais demandam um Estado que não só fomente a inovação por parte das empresas, porque as empresas acabam também não respondendo a esse conjunto de necessidades sociais, porque a preocupação da empresa é o lucro schumpeteriano, é o ganho, né? Então não há uma preocupação com a questão do interesse público, né? Bom, que modelos, né, ele vai fazer referência, depois outros autores vão trabalhar melhor, por exemplo, a ideia do modelo de rede, onde você vai ter, na verdade, uma interação maior aí do Estado com organizações não governamentais ou mesmo com empresas. Essa capacidade, às vezes, né, de dar permeabilidade a uma política, né, uma governança em rede permite, às vezes, né, essa atuação com uma capilaridade e uma efetividade muito maior, né? Bom, o que os autores... Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só ver. Só um minutinho aqui, pessoal. Desculpa, pessoal, estava trabalhando da aula à distância e tem essas, né, às vezes essas dificuldades. Estava um barulho aqui, eu tive que resolver uma questão aqui. Bom, então, uma dessas questões, esses modelos, né, aí a questão da inovação, ela demanda novos modelos também de administração pública. No Brasil, o que a gente tem de evento, digamos assim, de eventos animadores em relação à questão da inovação na administração pública? Aliás, o que a gente tinha, né? Agora a gente está num momento um pouco mais difícil. Mas, quando os autores escreveram o livro,
né, o Cavalcanti é vinculado ao IPEA, né, ele trazia a questão, por exemplo, do concurso da inovação. Né? O que era o concurso da inovação? Provavelmente muitos de vocês já conhecem. Então, a ideia do concurso da inovação, ela nasce lá no governo Fernando Henrique. Tá? E a ideia era estimular o desenvolvimento de práticas inovadoras no âmbito da administração pública. Então, o concurso estimulava, você desenvolve uma nova ferramenta de gestão, uma nova prática, e etc. E você apresenta isso, você é premiado, reconhecido, e isso pode ser disseminado. Esse concurso tem uma característica interessante. Tá? Ele começa realmente com o governo Fernando Henrique, mas com a reforma, né, introduzida lá pelo Bresser, a concepção de gestão era mais pensada dentro da ideia da nova administração pública, New Public Management, né, inspirada na reforma americana, da Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, que foram consideradas referências nisso. Né? Mas uma referência bastante neoliberal, que acreditava que um mercado, né, fosse responder aos problemas sociais e de que o Estado, então, deveria intervir cada vez menos e ser muito mais um regulador do que um desenvolvedor de políticas e de assistência. E daí o prêmio de inovação, o concurso de inovação, na verdade, foi formatado muito mais com uma ideia de inovação pensada da incorporação de soluções da administração do setor privado para a administração pública. Esse concurso, ele acabou perpassando outras administrações, ele teve continuidade, né? Teve continuidade nos governos Fernando Henrique, depois governo Lula, depois Dilma, né? Agora um pouco mais complicado, né? Mas esse concurso de inovação, ele estimulou para que as pessoas, né, nos diferentes setores, começassem a discutir e pensar como gerar soluções inovadoras, buscar e estudar sobre isso. Tá? Apesar do prêmio ser um prêmio nacional ainda, mais ou menos 50 e poucos por cento, ou quase 60%, me parece, não tenho bem esses dados, ainda são de inscrições para o concurso a partir de Brasília, onde se concentram a maior parte, né, dos servidores de administração direta, ou que tem uma vinculação mais próxima com o Ministério do Planejamento. Né? Mas foi uma iniciativa interessante. Um outro fato interessante também é a Semana de Inovação, né? E a formação da rede de inovação, onde as pessoas poderiam, então, trocar experiências, né? Ser um espaço de troca de conhecimento, informação, experiência para a questão da inovação, que, obviamente, né, com todos os ataques à questão da administração pública, isso deve ter produzido, né, um certo desestímulo por parte, uma falta de estímulo, né, para que se desse continuidade a isso. Bom, o capítulo 1, né, o autor vai dizer, porque vai trabalhar um pouco mais a questão da inovação na administração pública, e um dos aspectos que ele vai trabalhar definir um pouco mais de inovação no setor público. Né? Ele vai trazer o processo de geração e implementação de novas ideias, com vistas à criação de valor público. Né? Então, esse acaba sendo um conceito novo, né? Porque a preocupação dos que discutiam inovação inicialmente, numa perspectiva empresarial, era tratar, né, o cidadão como cliente, não como cidadão.
né, como um indivíduo passivo, e se descuidava um pouco, se colocava da eficiência, da redução de custo e etc., mas se descuidava da questão de produzir valor público, né? Valor público no sentido de trazer coisas, serviços de melhor qualidade ou serviços que realmente fossem ao encontro das necessidades da sociedade como um todo. Então, esse é um elemento importante, a ideia do valor público, um novo conceito que vai aparecer aí na definição do autor. Tá? Propulsão do desenvolvimento econômico e modernização, a ideia da inovação, né? O Schumpeter já falava da questão do desenvolvimento econômico, e a inovação no Brasil sempre foi muito associada a essa ideia de modernização também. Depois a gente vai conectar lá com o texto do Castellazzo, que o Castellazzo não vai falar de inovação, mas vai falar de modernização, mas a gente pode trazer toda essa vinculação aí da inovação com a modernização. Papéis do Estado, né? Ele vai trazer essa ideia dos papéis do Estado. Então, primeira coisa, né? Por que ele diz que o Estado tem que ser mais ativo? Porque o Estado não deve apenas corrigir falhas de mercado. O que significa corrigir falhas do mercado? O Estado costumava entrar em áreas onde o setor privado não estava disposto a correr risco, né? Então, muitos setores, a iniciativa do Estado viabilizou, na verdade, que depois o setor privado viesse a atuar, né? Então, por exemplo, o setor privado não vai construir rodovias, né? Abrir fronteiras e etc. Não, o Estado faz isso. Depois o setor privado vem lá e bota uma cancela e cobra pedágio, né? Mas não vai tomar a iniciativa, por exemplo, né, de construir, né, rodovias para dar acesso, para se chegar em municípios lá que precisam ter acesso, mas que têm 2, 3 mil habitantes, né? O Estado, por exemplo, teve que tomar a iniciativa inicialmente, num primeiro momento, de levar energia à área rural, porque não era interessante, as empresas não queriam correr risco, etc. O Estado teve que colocar recursos, ou seja, corrigir, né, uma falha de mercado, uma assimetria aí onde o mercado não estava disposto, né? Mas a ideia da inovação significa mais do que isso, né? É construir sistemas de inovação. O que são esses sistemas de inovação que a gente vai ver mais adiante? É um sistema de produção, geração e compartilhamento de conhecimento que permite a inovação dentro do Estado e fora do Estado, né? Então, o Estado, na construção desse sistema de informação, de inovação, ele vai ter que investir em universidades, criar áreas de fomento à a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento tecnológico, né? Então, ele vai ter que criar e estabelecer essas ligações também. Por exemplo, quando o Estado cria, né, um edital para o desenvolvimento de determinada tecnologia e viabilize o desenvolvimento de um determinado setor, na verdade, ele está desenvolvendo o sistema de inovação, né? Fundamental, por exemplo, a gente tem setores que são extremamente dependentes ainda, né, de materiais e de tecnologias que vêm de fora. O Estado pode ter esse papel no sentido de produzir esse conhecimento, né? Estimular, então, esse desenvolvimento, né? Hoje, quando se coloca em xeque as universidades, né, esse ataque às universidades de uma forma geral ao ensino, na verdade, você está atacando, né, a capacidade de inovação do país inteiro, né? Você imaginar, não, as universidades, coisa e tal, os centros de pesquisa vão cortar a bolsa, né? Vamos fazer isso, não tem como botar dinheiro na universidade, né? O que acontece? A capacidade de inovação das empresas diminui significativamente, né? A gente tem recursos, pesquisas que mostram, à medida que houve
uma intensificação do fomento à pesquisa, teve um crescimento da capacidade de inovação das empresas, que implicou numa maior participação das empresas com produtos com maior valor agregado no mercado internacional. Isso os países desenvolvidos ou países que aumentaram o seu PIB o fizeram a partir de fortes investimentos na área de pesquisa, na Coreia, enfim. Né? Obviamente, eu tenho meus questionamentos à política coreana, né? Mas eles tiveram a preocupação de formar mais doutores, né? De investir em pesquisa, de desenvolver áreas específicas, né? Vai dos games ao cinema. O cinema coreano hoje exporta, né? E pelo cinema eles exportam uma série de outros produtos. Papéis do Estado, então, não apenas corrigir as falhas de mercado, construir sistemas de inovação, corrigir falhas de governo. E quando eu falo corrigir falhas de governo, estou falando em melhorar a eficiência do Estado também. Né? Desenvolver processos mais ágeis, né? Encurtar filas, melhorar a qualidade do atendimento, a segurança de dados, né? A transparência, enfim, você vai ter uma série de falhas que precisam ser corrigidas, né? Quando eu vou num posto de saúde e não consigo atendimento, né? Isso são falhas. Preciso corrigir, eu preciso trabalhar isso, né? Quais são os mecanismos, além dos investimentos tradicionais, eu tentar usar a tecnologia a meu favor, né? Já que hoje você tem as pessoas, digamos, o acesso ao celular, por exemplo, por parte da população é muito grande. Não digo nem smartphone, mas até smartphone, enfim. Né? Isso me permite eu inovar em termos de acesso a essas pessoas e delas poderem acessar determinados serviços que antes elas precisavam se deslocar do bairro delas e irem até, né? Até o centro da cidade, onde normalmente ficam, né, as atividades administrativas. Melhorar os serviços, então, qualidade dos serviços, né? E promover mais participação no policy making, ou seja, mais participação na formulação de políticas públicas. Esse é um aspecto fundamental. E vejam que a gente está falando de inovação numa linha que demanda mais participação. E isso é interessante, porque as discussões de Smart City, em geral, que é uma coisa moderna, etc., tem colocado a discussão de se pensar políticas públicas a partir de think tanks, né, de especialistas e coisa e tal, mas que acabam negligenciando, né, que é fundamental, que é chamar as pessoas, né, que às vezes são as pessoas que vão ser atendidas por uma política pública, de ouvirem essas pessoas, né, ou os conselhos, ou os representantes das comunidades, enfim, né, os movimentos sociais que têm uma atuação forte junto a esses problemas. Né? Então, a ideia do policy making, a ideia da inovação como viabilizar a participação maior no policy making. Então, inovação, né? Essa implica essa descontinuidade com o passado, né? Mas ela não é uma mera mudança, então a gente tem que produzir rupturas. Quais as funções do Estado no que concerne a inovação? Eu penso um conjunto de funções, tanto nessa ideia do Estado como fomentador da inovação, mas como, ao mesmo tempo, inovador. Então, investimento público em ciência, tecnologia e inovação. Veja, papel fundamental. Né? A gente teve um recorte, se vocês olharem os gráficos de investimentos, nos últimos 3 anos, assim, ó, caíram os investimentos. É uma função chave do Estado.
né? Mais importante do que comprar trator superfaturado, né? Caminhão de lixo, etc., né? Você colocar dinheiro em pesquisa, né? e desenvolver soluções inovadoras. Então, o Estado tem que ter esse trabalho no sentido de fomentar a pesquisa básica, né? A pesquisa aplicada, né? e o desenvolvimento da tecnologia, né? A partir no momento que o Estado desempenha essa função, ele está fomentando a inovação. Ele está fomentando a inovação internamente, porque você tem órgãos do Estado que podem acessar editais para o desenvolvimento da pesquisa, como você pode, né, estimular a empresa lá, com um edital de financiamento, ela contratar um pesquisador que vai desenvolver uma solução e possa também, além de atender aquela empresa, à medida que ela se desenvolve, trazer também um benefício à sociedade, né? Isso é um papel-chave, a questão do financiamento, né? Aliás, com a crise, né, que teve, toda a questão da Covid, aqui na Europa, se aprovou, por parte da União Europeia, um dos maiores orçamentos para investimento em pesquisa, né? Então, um estímulo, né, de busca de captação, né, de profissionais de fora, porque a Europa está vendo como possibilidade de desenvolvimento a questão do conhecimento, da inovação. Então, a gente tem um dos maiores orçamentos na Europa aqui para investimento em pesquisa. E aqui a gente tem um contrassenso. Eu estou com um artigo para apresentar em Viena, um artigo para apresentar numa outra cidade na Holanda, e um artigo para apresentar em Nancy, aqui na França, e não tenho apoio financeiro por parte, né, do Estado. Como eu decidi sair por conta, não tem acesso a recurso para isso, né? Enfim, mas isso é outra história. Inovação institucional e econômica, né? Inovação através de compras públicas. Como é que essa ideia de inovação através de compras públicas? Uma forma do Estado fomentar a inovação é criando determinados mecanismos que estabelecem exigências nas compras públicas que fazem com que quem vende para a administração pública tenha que criar novas medidas, né, de desenvolvimento de produto, né, ou de responsabilidade ambiental, né? Porque à medida que o Estado diz, olha, essa empresa tal, ela vai ter que, né, ter um sistema de rastreamento, ela vai ter que demonstrar, né, que ela é socialmente responsável, práticas de trabalho, né, digamos, adequadas, né, sistema de tratamento dos resíduos, enfim. Quando essa empresa se prepara para fornecer para o Estado, ao mesmo tempo, ela já está se capacitando, por exemplo, a colocar o produto para mercados mais exigentes, né? Então, à medida que o Estado também ele estabelece, né, novas medidas de exigência nas compras públicas, né, ela já está estimulando um processo de inovação por parte daquelas empresas que fornecem a administração pública. Inovação institucional e econômica, novas formas, então, de organização da atividade econômica por parte do Estado, né? Inovações institucionais políticas, novas formas de participação, né, de controle social, de controle das contas públicas, inovação nos serviços públicos,
a gente pensar, a gente tem muita coisa para inovar em termos de serviço público, em termos da área de saúde, de transporte, enfim. Né? A gente tem um leque de coisas aí que a gente pode inovar, tanto em termos de novos serviços, quanto, né, inovações em termos de processo para entregar serviço a um custo e uma qualidade melhor. Né? E inovação organizacional, novas estruturas para fomentar a inovação. Uma das inovações organizacionais que a gente pode falar, por exemplo, né? Primeiro, inovações organizacionais em termos, né, de estruturas, né? Ou estruturas mais enxutas, ou estruturas mais ágeis, ou estruturas que estimulam uma interação maior para troca de conhecimento, né? E como estruturas inovadoras para produzir inovação. Por exemplo, os laboratórios de inovação, que a gente vai ver mais adiante, são estruturas organizacionais inovadoras que fomentariam, teoricamente, né, a questão da inovação. A abordagem sistêmica, que vocês viram no livro, né, pressupõe um conjunto, então, de instituições distintas. Essas instituições distintas, elas contribuem, então, para o desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizado de um país, um todo. Então, a gente está olhando a inovação do ponto de vista do país, região, setor ou localidade, né? E que também vão, né, à medida que você desenvolve esse sistema de inovação, você tem um reflexo sobre essas organizações individualmente. Constitui-se de um elemento e relações que interagem na produção, difusão e uso do conhecimento. Né? O Estado ele vai ter um papel, então, adicional na circulação do conhecimento e na viabilização ou indução das interações. O Estado, né, com esse papel de orquestrar essa relação, por exemplo, entre, né, as instituições produtoras de conhecimento ou o financiamento a determinadas atividades de pesquisa, a relação disso com os setores produtivos. Né? Eu lembro uma política interessante, foi a criação de arranjos produtivos locais. Né? Você vê o potencial numa determinada região, você vai lá, cria um arranjo produtivo, cria mecanismos de financiamento, você estimula, né, a concentração de empresas num determinado espaço, de forma a produzir externalidades, enfim, você tem vários mecanismos aí que o Estado pode aprimorar esses sistemas de inovação. Ambiente institucional é um termo interessante dentro dessa concepção de Sistema Nacional de Inovação, ou seja, o que compõe esse ambiente institucional? As empresas, governos, organizações não governamentais, as quais aprendem, desenvolvem e compartilham conhecimento. E o Estado é responsável também por estabelecer, junto com esses atores, as regras do jogo. Né? A inovação tem um componente espontâneo, não previsível ou incerto. Né? O que significa quando diz que tem esse comportamento espontâneo, não incerto, baseado na experimentação, na tentativa e erro? Né? Isso não significa que não tem que ter uma gestão da inovação, mas existe um processo que ele é menos, digamos assim, ele é mais espontâneo, ele é menos estruturado. Isso demanda também o desenvolvimento de capacidades e habilidades específicas que elas possam ser incorporadas, né, dentro da organização para a ideia da tentativa e erro. As estruturas burocráticas, ou a burocracia weberiana tradicional, às vezes, dificulta esse espaço, né, para tentativa e erro. Então, você precisa inovar na criação também de estruturas organizacionais que viabilizem isso. Nessa visão sistêmica, criar organizações públicas que sejam, né, digamos assim, tanto da porta para fora quanto da porta para dentro, empreendedoras, né? Ou seja, que
que coloquem a inovação como central. Os autores trabalham também a ideia da fertilização cruzada. Veja, é importante que a gente tenha claro que inovação não é trazer as coisas do setor privado para dentro da administração pública, acreditando que o setor privado é eficiente, que a administração pública não é, e por isso a gente tem que copiar o que eles fazem. Na verdade, o que a gente tem que ter é o que a gente chama de uma fertilização cruzada. Por exemplo, o planejamento nasce na administração pública, não no setor privado. O setor privado incorpora o planejamento depois da administração pública desenvolver a ideia de planejamento e orçamentação. Né? Então, a ideia é de que possa haver essa troca de experiências entre setor público e setor privado. Para que isso aconteça, também é necessário que tenha investimento no setor público voltado para a inovação, qualificação, informação, né, para que isso possa acontecer. Então, essa ideia da fertilização cruzada, por que você não pode apostar que a inovação no setor público venha só da iniciativa do setor privado, ou seja, você contratar uma startup para inovar na administração pública? Isso não funciona. Né? Você pode até ter a startup como digamos, um ator de interação. Porque o setor privado está preocupado com a ideia do lucro, o setor público em atender, né, ao interesse público. Né? Modelos de administração pública, né, aqui a gente falou assim, a ANAP ela traz a discussão da eficiência, então ela traz a discussão da questão da modernização, mas ela tem esse viés que é um viés neoliberal, na verdade, de uma aposta no mercado como capaz de resolver os problemas. Né? A gente tem o neo-weberiano, o modelo neo-weberiano, que, diferente da ANAP, né, entende que o mercado não é a solução, mas que você precisa ter um Estado forte, mas com alguns mecanismos mais flexíveis de desenvolvimento de soluções para problemas que antes a burocracia weberiana tradicional dava conta. Né? E as estruturas em redes. Bom, tendências em termos de gestão que vem norteando as inovações no setor público. Né? A gente tem accountability com a ideia de transparência, governo aberto e responsabilização. Então, quem acompanhou as discussões na época do governo do Obama, o Obama trouxe essa ideia do governo aberto e etc. E a OCDE disseminou muito desse conceito de governo aberto, né, de accountability, isso. Só, obviamente, embora isso seja interessante, a gente diria que, considerando, né, o contexto atual, isso seria revolucionário, né? Mas numa perspectiva de uma ideia de governo democrático e popular, o governo aberto não dá conta ainda, né? Porque ele pressupõe consulta à população, ele não pressupõe uma participação mais ativa da população através, né, das associações comunitárias, dos movimentos sociais, não. Ele é uma consulta, né, tem uma relação menor com a ideia de coletivos na sociedade. Mas ela representa um avanço importante, que a transparência é fundamental. Né? Mas a ideia de uma participação mais efetiva, da participação do cidadão na definição, né, de uma política, não só em opinar se essa política é boa ou ruim, não, ele tem que participar na construção disso. A questão do governo eletrônico é um avanço importante, a gente tem a tecnologia, mas a gente tem que pensar, né, o sentido que vai se dado a esse governo eletrônico, então facilitação do acesso e participação do cidadão na administração pública, né? Mas não pode ser meros mecanismos, né, que a gente diria assim,
formalísticos, de consulta. Por exemplo, a gente tem... Interessante o caso do Cais Mauá, né? O governo não, na verdade, o governo terceirizou essa decisão para um consórcio privado. Pagou um dinheirão e 5 milhões para consórcio privado montar uma proposta de revitalização. Faz uma conferência, uma consulta pública, né? Onde praticamente nessa consulta pública praticamente não há espaço para você discutir a proposta que está sendo apresentada pelo governo. Então, é interessante analisar que essa consulta pública ou esse tipo de interação, ele é importante, mas dependendo como ele é apresentado, ele pode ser um aspecto meramente ritualístico, onde, na verdade, você se utiliza desse recurso apenas com um mecanismo de legitimação de uma proposta que já foi definida por um conjunto de tecnocratas, né, do Estado, ou pior, às vezes, né, por um conjunto de empresas privadas que têm interesses específicos, que não estão preocupados com os grandes problemas, né, do Estado ou da cidade, etc., e que querem empurrar, então, uma proposta, mas se utilizam da consulta pública como um mecanismo de legitimação, dizendo que tem um componente democrático, transparente, etc. Então, novos arranjos de políticas públicas, redes e parcerias, né? Redes e parcerias com uma possibilidade interessante. O grupo de pesquisa que eu estou trabalhando aqui, eles têm falado muito de cross social sector partnerships, ou parcerias, né? Multissetoriais, mas de caráter social, para resolver questões sociais especificamente, então envolvendo Estado, organizações não governamentais e, eventualmente, empresas para produzir soluções para problemas específicos, mas sempre com a ideia do Estado estando à frente desse processo, nunca a empresa, né? Por quê? Porque a empresa, obviamente, que o mote da empresa é a questão do lucro, então ela tem uma limitação naquilo que ela é capaz de produzir em termos de valor público, né? O Estado tem essa capacidade maior, né? Natural. Bom, não existe, né? Isso é um aspecto importante que os autores chamam a atenção, que não existe uma forma única de organizar as ações governamentais de apoio à inovação, tá? Isso é um aspecto fundamental que você tem que considerar sempre as especificidades, né? Sempre as especificidades da realidade em que você está atuando. Não existe, por exemplo, eu trouxe para vocês a ideia dos laboratórios de inovação. Bom, talvez essa não seja a melhor solução para o meu caso, que trabalho numa prefeitura, tem uma estrutura já muito enxuta. Como é que a gente vai pensar em inovação? Talvez seja, né, digamos assim, esotérica a ideia de criar um laboratório de inovação, né? Então, assim como determinadas ferramentas, né, pode ser sem sentido para uma determinada realidade, né? Então, eu sempre tenho que olhar a realidade do que é possível, como é que né, qual é a medida da tecnologia da informação para determinados problemas que eu estou lidando, né? A inovação não se resume à tecnologia. A tecnologia é um aliado importante da inovação, mas muitas inovações estão ao alcance da administração pública, independente da tecnologia, né? Mas tendo a tecnologia, bom, vou utilizar a tecnologia, mas muitas coisas
não depende da tecnologia. Esse é um aspecto chave. Algumas fases da inovação, e daí isso é interessante, a invenção, a geração de ideias. Vejam que uma invenção não é uma inovação, mas é uma etapa importante. A geração de ideias, né, ela vem, e por isso que a administração pública tem que ter mecanismos de troca de comunicação com a sociedade e internamente com as pessoas que fazem funcionar a administração pública, né? Porque às vezes você, né, é nomeado um cara lá pelo prefeito ou governador, né, que cai de paraquedas na direção de um setor, mas que não conhece o cotidiano, né, os problemas, né, e quer criar soluções mirabolantes, né? Essas soluções, elas têm que, né, a produção das ideias para os problemas, né, elas têm que ser pautadas em conhecimento, obviamente, né, buscar conhecimento de fora também, mas muito do conhecimento que já tem acumulado por parte das pessoas que operam a administração pública, né? Obviamente que, às vezes, você pode empregar uma ferramenta de geração de ideias. Tem várias ferramentas, né? De ferramentas muito simples, como um brainstorm, né? Ferramentas de solução de problemas. Você vai ter um conjunto de ferramentas, né? Desde o uso de um canvas para pensar um problema, você, né? Design thinking, enfim, aí você pode, né? Mas as ferramentas são suportes. O importante é que as pessoas que vivenciam aqueles problemas possam participar desse processo. Implementação, processo de produção da ideia ou de políticas, né? E difusão, disseminação na organização e fora dela. Todas essas etapas implicam tempo e recurso para isso. Às vezes não são recursos astronômicos, mas, além disso, implica também em vontade política para fazer isso. Por quê? Porque a inovação, ela acaba mexendo com interesses, internamente e externamente, né? Então, esse é um aspecto importante da inovação, porque ela acaba mexendo com interesses, né? Com egos, com disputas de poder, né? E que por isso ela pode também ser boicotada, enfim. As três formas de inovação aqui que ele destaca, né? A gente pode pensar em melhorar algo já em andamento para ampliar o impacto na organização, né? Na vida das pessoas. Então, a melhoria de algo que já existe, né? Você fazer inovações de caráter incremental, né? Adaptar uma ideia já testada para um novo contexto, de modo a escaloná-la, né? Então, às vezes, você tem num setor uma experiência interessante na gestão de um processo, né? Ou numa forma de atendimento, você pode, né, ampliar, né, essa experiência, né, esse conhecimento, então, dar escalonar essa inovação para que você consiga, com uma ideia que funcionou bem, né, uma ideia inovadora, você atender um número maior de pessoas. Desenvolver algo inteiramente novo para atingir ou superar as metas organizacionais. Pode ser algo mais radical, algo totalmente novo, né? A pandemia produziu, né, obviamente que a pandemia foi um horror, né? A gente, né, sabe disso, né? Mas forçou a gente a repensar uma série de formas de fazer as coisas, né? Para além da questão online, né, mas da gente se reorganizar, de repensar serviços, né, que antes a gente usava uma infinidade de papéis, da gente abandonar e fazer coisas mais simplificadas, enfim, né? Então, tem situações que acabam levando, né, forçando aí um processo de inovação.
O autor, mais para o final, ele vai falar em duas lógicas. Essa lógica da consequência e da adequação. Isso é um aspecto importante. A lógica da consequência é a gente pensar os efeitos que a inovação tem que produzir. Melhoria da eficiência, qualidade do serviço, etc. A lógica da adequação é de que essas inovações e esses resultados eles estejam afinados com as características institucionais, com a realidade específica que a gente está trabalhando, né? Então, para além da questão daquelas consequências mais imediatas, mecanismos que levem efetivamente à internalização desse processo de inovação. Bom, então, essa ideia dos dois textos iniciais, né, foi mostrar por que fazer inovação na administração pública, mostrar que, na verdade, a inovação ela pode estar associada, né, a questões incrementais de melhoria de determinados serviços, mas também a criação de novos serviços ou escalonamento disso, né? O papel do Estado, então ele dá um destaque mais macro, né? Então a gente pode trabalhar mais a questão de que a inovação por parte do Estado ela pode decorrer de uma interação maior do Estado, do órgão público, do setor, com outras organizações fora, né? Então, essa ideia sistêmica estimula. A gente não falou aqui, mas a gente poderia falar sobre inovação aberta, né? Que é essa questão da construção da inovação, seja a inovação com fornecedores do Estado, a inovação, a cocriação de valor público, né? Com as pessoas que são atendidas pelo Estado, né? Esse processo de cocriação, as empresas já fazem isso também, né? Então, essa é a ideia. Bom, eu vou abrir um pouco para as perguntas, depois a gente fala um pouco sobre o texto do Castellazzo, né? A ideia do texto do Castellazzo é trazer essa dimensão política, trazer a questão da modernização. Ele não vai falar em inovação, mas vai falar de modernização, mas ele vai centrar a modernização não como a gente chegar ao patamar dos países ditos desenvolvidos, mas ou seja, a modernização não como um fim em si mesmo, mas a modernização no sentido de melhorar a qualidade de vida, as condições de vida da população a partir dos instrumentos disponíveis, né, por parte do país. Então, o Castellazzo traz essa dimensão política, a inovação como um processo social, político e econômico, né? Ele vai falar em modernização social, política e econômica. Ele vai tratar num sentido bem mais amplo. Muito bem, falei já bastante aqui, vou deixar agora, eu queria ouvir vocês, para a gente dialogar. Então. Carlos, levantou a mão, pode falar, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite, demais professores e colegas. Hoje estou com a voz um pouco melhor, professor. Eu estou um pouco resfriado, semana passada não pude falar. O senhor comentou muito no texto do Dagnino, e fez bastante referências a ele, né? E, apesar de eu ter lido o conceito, né, eu gostaria de ver se o senhor tem como contextualizar isso no tempo, através de uma obra, ou através de um conjunto de ações, né, sobre o marco analítico conceitual, ou no Brasil, ou no mundo, tá? E mesmo também depois seria os instrumentos metodológicos operacionais. Tá? Eu entendi em termos de palavras, mas teria como... ficou bastante abstrato, assim, teria como contextualizar isso, demonstrar algum fato histórico, alguma coisa que eu possa me aprender um pouquinho mais. Era isso, minha pergunta é essa. Tá. A ideia do marco conceitual é a ideia de que sempre quando você pensa, digamos, instrumentos operacionais de intervenção no âmbito da administração pública, de soluções, ferramentas, elas estão atreladas a um conjunto de concepções.
né? Sim. Então, quando a gente fala do Estado, no marco conceitual, se eu penso numa determinada ferramenta, vamos dizer, uma ferramenta como o orçamento participativo, tá? Sim. Essa ferramenta ela está atrelada a um marco conceitual, né? A uma concepção de Estado democrático popular, né? Então, ele está vinculado. Eu não posso pensar, por exemplo, numa concepção, né, de um Estado democrático popular com ferramentas oriundas da teoria dos stakeholders, né? Ou quando eu penso, por exemplo, a solução para resolver questões, digamos, por exemplo, de melhoria da infraestrutura pública, eu pensar em apenas parcerias público-privadas, né? De uma forma onde o Estado praticamente delega para o setor privado a resolução do problema, eu estou adotando um marco conceitual, digamos, de caráter mais neoliberal, de que o mercado tem as melhores soluções para os problemas públicos. Então, essa é a ideia, né? Quando eu penso, por exemplo, uma ferramenta de intervenção como o Balance Scorecard, né, o meu marco conceitual, né, é a gestão privada ali, as soluções baseadas na eficiência e no lucro como referência. Eu estou pegando uma ferramenta, fazendo uma mera adaptação, né? Então, eu vou colocar de lado, né, elementos de concepção de Estado importante quando eu priorizo, por exemplo, o Balance Scorecard como participação social, né? A questão, enfim, a ideia do marco conceitual é a ideia de que ele define as grandes concepções, né, que vão estar atreladas ao tipo de ferramenta que eu vou utilizar, né? Vamos pensar, por exemplo, a questão da terceirização, né? Obviamente, né, quando eu penso a terceirização numa perspectiva ilimitada, né, sem nenhuma restrição, vou utilizar a terceirização, né? Eu não posso pensar essa terceirização concebendo um Estado também responsável e preocupado com a questão do desenvolvimento social. Por quê? Porque se sabe que, em geral, os processos de terceirização resultam em precarização das condições de trabalho para quem opera como terceirizado, né? E que isso não redunda necessariamente numa qualidade maior do serviço. Sim. Porque eu estou pensando de uma forma muito restrita em termos de uma lógica de mercado para resolver os problemas no âmbito da administração pública. A decisão, por exemplo, da economia industrial de comprar ou fazer. Bom, terceirizar é mais barato, eu vou terceirizar. Vou me concentrar em um conjunto mais restrito de atividades. A administração pública no Brasil, embora a terceirização não seja uma coisa nova na administração pública, né, ela assumiu proporções gigantescas da terceirização, por exemplo, de postos de saúde, né, de sistemas de contratação de médicos para atender nos postos de saúde, né, em vez da priorização do concurso público e da contratação, por exemplo, do médico que tem um vínculo com a administração pública e pode estabelecer um vínculo com a comunidade que ele atende. Por quê? Porque você está adotando uma lógica de mercado. Né, o que é mais barato hoje? Né, e que no caso da administração pública não sai mais barato, né, no sentido mais amplo, você tem implicações na saúde da população que acabam voltando esse custo para o Estado, né? Eu lembro
de uma aluna desenvolver um estudo sobre a questão de medicamentos para uso, né, psiquiátrico, né, para depressão, etc. E ela constatou que, em função da rotatividade dos médicos, né, na cidadezinha que ela estava lá, os médicos eram contratados e não estabeleciam um vínculo, e às vezes, atrelada à falta de informação, né, da população, o médico ia, passava um medicamento antidepressivo forte, a pessoa continuava com problema, porque às vezes a questão não estava só na questão psíquica, era uma questão, uma depressão ligada às vezes todo um contexto de crise econômica, da situação que então, tá? E daí eu ia outro médico na outra semana e prescrevia mais um outro medicamento. Então teve um crescimento de 70%, 80% na dispensa de medicamentos psiquiátricos, o que teoricamente não fazia sentido, né? Então você tem, então o marco analítico conceitual está muito ligado, né, ao tipo de ferramenta que você vai utilizar. Se eu penso em uma concepção de Estado atrelado ao que a gente chama New Public Management, você vai ter um conjunto de ferramentas específicas. Se você pensar dentro de uma concepção, né, de um marco conceitual do Estado neo-weberiano, você vai ter um conjunto de outras práticas que você vai desenvolver as atividades do Estado. Se você pensa uma concepção de um Estado democrático e popular, né, você vai ter um conjunto de outras ferramentas. Então, essas ferramentas estão sempre atreladas. Então, a gente tem, obviamente, que é um desafio enorme, né? Você tem mais à mão, né, mais fácil, ferramentas da administração privada que você vai lá e traz como solução para a administração pública. As ferramentas, em termos de uma concepção inovadora de Estado, você tem que desenvolvê-las ainda, você tem que trabalhar isso, e exige investimento da administração pública para isso. Não sei se te respondi, Carlos, nesse sentido. Sim, claro. Então, eu poderia, assim, por exemplo, digamos assim, eu tenho tanto conhecimento profundo nessa parte administrativa pública, tá? Então, a gente, quando inicia, a gente gosta de modelos, ou pelo menos delimitar os espaços, né? E o universo que a gente vai trabalhar. Então, eu poderia, por exemplo, tipo, o MAC, esse aí, tentar mais ou menos colocar dentro daqueles conceitos de gestão, como sendo privada, governamental, social, pública, por exemplo. Se eu tiver um tipo de gestão mais social, eu vou ter mais um tipo de marco conceitual. Se eu tiver uma mais ligado com de uma participação privada, tem um outro tipo de marco. Não sei se é isso que eu É, poderia. mas É. não, ali ele está falando assim de que, na verdade, o Na Estado verdade, é uma tem política dentro. de gestão isso, né? Ele está falando o Estado tem essa função do governo da gestão pública, né? Social e Sim, governamental. A governamental tem que dar conta dessas duas, né? sim. Mas Mas eu tenho sempre dependendo da tendência mais para um lado ou para o outro, né? Isso que eu exatamente, quis você comentar. pode esquecer praticamente às vezes essa governança de caráter mais social, dependendo, né, Sim, do marco conceitual, como você a, apela mais para a questão da sim, privatização, terceirização, né? Você acaba subcontratação, né? Você sim, negligencia a questão da governança social. sim. Não, tá bom. Obrigado, professor. Ok, cara. Mais alguém? Pessoal, vocês podem enviar também mensagens pelo chat, tá?
deixa eu comentar mais algumas coisas enquanto vocês vão pensando algumas questões. O texto trata da inovação num sentido mais amplo. E às vezes vocês estão preocupados com a questão da inovação lá no setor de vocês. Eu trabalho na Secretaria de Educação do meu município, né? Ou eu trabalho num órgão específico sei lá, no DMLU ou na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? E vejam que obviamente que no Estado, na Prefeitura, tem uma concepção de gestão, né? Mas há sempre um espaço de discricionalidade, ou seja, de autonomia, que vocês podem pensar soluções em termos de inovação. Talvez vocês não tenham poder, por exemplo, para criar um laboratório de inovação, mas estabelecer um diálogo com uma chefia, né, para criar mecanismos de captação de conhecimento, de troca de experiências com outros setores, né, de tentar mapear quais são os nossos maiores problemas em termos de processo, né? O que torna mais lento o nosso serviço, o que torna o nosso retrabalho, né? O que os nossos clientes, às vezes, ou internamente, as pessoas que a gente atende, não cliente, as pessoas que a gente atende internamente, ou se é um órgão que atende diretamente alguém, a sociedade, o que essas pessoas, né, têm demandado mais e que a gente está com dificuldade de fazer? O que a gente poderia produzir de novo, né, dentro de uma determinada concepção? Então, por menor que seja o setor, ainda que, né, às vezes as ideias maiores demandariam uma determinada tecnologia, muitas das soluções, muitos dos problemas podem ser resolvidos mesmo sem uma determinada tecnologia, tá? Mas é importante mapear, ter um processo de geração de ideias, às vezes um momento, né, que você consiga reunir chefias, especialistas, ou trazer alguém, às vezes, né, isso às vezes não é tão complexo, de um outro setor para vir discutir, para trazer a sua experiência, né, gerar essas ideias e desenvolver, então, uma solução, aplicar, às vezes, numa escala menor e depois tornar ela mais escalável, né? Então, a gente está falando, né, obviamente que tem limitações num determinado setor, porque a gente está, às vezes, tem uma concepção de Estado que prefere contratar startup, né, ou prefere terceirizar aquele serviço que a unidade poderia fazer melhor, né? Mas sempre há um espaço para inovação, pessoal. Às vezes, vocês vão ter que correr atrás de ferramentas, né? Assim, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para gerar novas ideias? Você pode ver com a chefia, de fazer um seminário, etc., né? Consultar a universidade, quem é que poderia dar um seminário sobre técnicas para geração de ideias, né? Então, há possibilidade sempre no âmbito da administração pública de criar novas alternativas, de repensar. Porque, às vezes, a gente está tão imerso nos problemas, né, que a gente acaba nem pensando outras possibilidades. Os alunos no TCC, às vezes, eles acabam parando para olhar a realidade específica do seu setor. Eu tive uma orientanda que ela trabalhava há anos num setor dentro da universidade e ela, ao fazer o TCC, ela começou a refletir sobre coisas que ela poderia trabalhar e que há muito tempo incomodava ela, mas que ela nunca conseguia parar para pensar como ela poderia desenvolver soluções para aquele setor que ela operava, né? Obviamente que algumas coisas que ela imaginava, quando ela começou a pesquisar, não funcionavam, coisa e tal, mas ela descobriu outras que, bom,
ao longo do próprio TCC, ela já começou a pensar e implementar um conjunto de soluções. Por quê? Porque ela parou para sistematizar isso. Ela parou para ouvir as pessoas. Como ela teve que fazer entrevistas, aplicar questionário, ela começou a entender coisas, ouvir coisas de colegas que trabalhavam há 10 anos com ela, que ela nunca tinha parado para discutir determinado aspecto. Então, sempre tem espaço para inovação. Professor, mesmo com o comentário não veio nenhuma pergunta, tá? Acho que podemos encerrar para a gente descansar. Vamos encerrar então, pessoal. Bom, eu fico à disposição, tá? Eu falei pouco do texto do Castellasmo. O texto do Castellasmo vai trazer uma série de aspectos mais críticos, traz a experiência do Estado mexicano, né? Mas eu fico à disposição para o que vocês precisarem. O próximo conjunto de textos, o que eu combinei foi, vocês vão fazer, ler, desenvolver as atividades. Se tiverem dúvidas, vocês podem encaminhar para a secretaria as questões e depois eu posso responder por áudio, fazer um vídeo para responder. Tá? Então, boa noite, pessoal. Bom descanso aí para vocês. E espero que aproveitem aí bastante o conteúdo do curso e da disciplina. Boa noite, professor. Boa noite, Eric. Obrigado.